Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 128 de língua portuguesa para o 8º ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador. E o assunto que nós vamos estudar hoje é a revisão dos tipos de predicado, começando hoje então com o predicado nominal. Quais são nossos objetivos? Identificar os tipos de predicado e reconhecer e diferenciar o predicado nominal. Então vamos lá, né? Você ainda lembra o que é predicado? Então quando a gente estuda lá os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, né? Tirando o sujeito, tudo aquilo que resta da oração é o predicado. Bom, o predicado vai ser a parte da oração que contém o verbo, né? Muito importante a presença do verbo no predicado. E que traz informações a respeito do sujeito, tá? Esse predicado, ele pode receber 3 tipos de classificação. Nós temos predicado verbal, predicado nominal ou predicado verbo nominal, né? É o que a gente vai estudar, então, nessas próximas 3 aulas. Não existe predicado que não possua verbo ou locução verbal, porque a gente está falando da estrutura básica de uma oração. Oração tem que ter verbo, né? Para eu chamar de oração, tem que ter verbo, tá? O predicado é parte essencial para a oração, né? Porque é nessa parte que vai ter o quê? As informações a respeito do sujeito dessa oração. Então, para facilitar que a gente reconheça, né, o predicado dentro da oração, a gente precisa detectar primeiro quem é o sujeito, né, ou um vocativo, caso seja formado por um vocativo. E aí, tudo que restar dentro dessa oração, a gente vai chamar de predicado, tá? No caso das orações sem sujeito, né? Porque existem orações sem sujeito, a gente já estudou isso mais lá no início do ano. O que a gente vai considerar? O processo verbal em si, né? E neste caso será formado, então, apenas pelo predicado, não havendo sujeito. Vamos ver alguns exemplos de orações em que foi feita a divisão da oração nos 2 termos que são essenciais, o sujeito e o predicado. Então vamos começar aqui com Mônica está triste. Quem está triste? Mônica. Mônica, portanto, é o sujeito da oração. Tirando esse sujeito, todo o restante, né, contando com o verbo junto, eu vou dar o nome de predicado da oração. Eles julgaram o criminoso culpado. Quem julgou o criminoso culpado? Eles, sujeito da oração. E julgaram o criminoso culpado é o predicado, né? Tá aqui o verbo. Os jogadores andam pelo gramado. Quem anda pelo gramado? Os jogadores, sujeito da oração. Andam pelo gramado, predicado da oração. Então, isso aqui é para que você relembre, né? Como que se forma a estrutura básica de uma oração, sujeito e predicado, ok? Como que divide, né? Como que a gente faz a divisão? Lembrando que aqui, ó, sujeito é aquele que vai praticar alguma ação, né? Ou de quem vai se falar algo, né? Isso é o sujeito. O predicado é a parte que contém a informação a respeito do sujeito. Então, a informação está triste refere-se ao sujeito Mônica, né? Está dando essa informação a respeito do sujeito Mônica, ok? Então, esse conceito, né, tem que ficar bem claro aí para vocês. Os predicados, eles contêm, né, um verbo, tá? Mas o seu núcleo, né, o núcleo do predicado, nem sempre será o verbo, tá? Nós vamos ter como núcleo um verbo, pode ser núcleo,
Um nome pode ser núcleo, ou ainda as duas coisas juntas, né? Tanto o verbo quanto um nome também podem ser núcleo. Núcleo é o que, gente? Aquela palavra mais significativa. Então, quando eu falo em núcleo do sujeito, eu quero saber que palavra aqui no sujeito é a mais significativa. Quando eu falo de núcleo do predicado, eu quero saber que palavra ou quais palavras são as mais importantes, as mais significativas dentro do predicado, tá? E por haver, então, essa possibilidade, né, de diferentes núcleos, é que a gente vai classificar o predicado em predicado nominal, ou predicado verbal, ou ainda predicado verbo nominal, né? Por causa dessa questão dos núcleos. Hoje a gente vai estudar o predicado nominal. Ele é um predicado bem fácil, a gente já estudou um pouquinho ali de verbo de ligação e predicativo do sujeito, e esse tipo de contexto, né, ele forma o predicado nominal. Então, ó, predicado nominal é aquele que tem como núcleo um nome, tá? É o tipo de predicado em que nós vamos ter a ocorrência de verbos de ligação e predicativo do sujeito, né? Então, essa será a estrutura do predicado nominal. Vamos analisar aqui a seguinte oração, ó. A prova estava difícil. Estava é o verbo. O que estava difícil? A prova, o sujeito. Estava é um verbo de ligação, né? Vejam que eu simplifiquei ali pelas siglas VL. É verbo de ligação. E o difícil? Difícil é o predicativo do sujeito, né? O que estava difícil? A prova. Então, difícil é uma característica da prova, que é o sujeito. Por isso, é predicativo do sujeito. E o verbo de ligação, ele liga o sujeito ao seu predicativo. Bom, qual é o núcleo desse predicado? Dessas duas palavras aqui, ó, estava difícil, é o predicado. Qual que é o núcleo? Qual delas é a mais importante ali? Qual é a mais significativa? É o estava ou é o difícil? O que fica mais fácil de você entender? A prova estava ou a prova difícil? Difícil, né? Atribui um pouco mais de significado. Então, difícil é o núcleo desse predicado. E esse núcleo é um nome, é um predicativo. Portanto, trata-se de um predicado nominal, tá? Por quê? Porque o nome aqui é mais significativo. O predicativo do sujeito é o mais significativo. Então, essa aqui é a estrutura de um predicado nominal. A gente sempre vai observar essa estrutura, ó. Sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Essa é a estrutura de um predicado nominal, não tem outra. Mas quais são os verbos de ligação? A gente já estudou, né, na revisão dos verbos de ligação. Mas como isso faz parte também do estudo do predicado nominal, não custa a gente rever e reforçar. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, andar no sentido de estar, virar, né? São todos verbos de ligação. Todos verbos que, dependendo do contexto, né, se tiver sujeito e predicativo, dão origem à estrutura do predicado nominal. Vamos ver aqui mais alguns exemplos, então, de predicado nominal. Ó. Eduardo é excelente profissional. Só pela estrutura sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito, eu já sei que é predicado nominal. Então, o é, verbo de ligação. Quem é excelente profissional? Eduardo, o sujeito. Eduardo é o sujeito. O que está caracterizando esse sujeito? Excelente profissional. Então, excelente profissional é o predicativo do sujeito.
O que é mais importante aqui? O nome profissional, que caracteriza o sujeito. Então, isso aqui é o núcleo do predicado. Portanto, predicado nominal, em que um nome é significativo, é importante. Meu pai parecia uma criança. Parecia é o verbo de ligação. Quem parecia uma criança? Meu pai, o sujeito da oração. Uma criança é o predicativo do sujeito, porque está caracterizando, qualificando esse sujeito naquele momento. Qual é o núcleo desse predicativo do sujeito? Criança, Criança é um nome, é um substantivo. Então, aqui é mais importante este nome, por isso que o predicado ele é nominal, ok? Então, sempre será essa estrutura. Sujeito, mais verbo de ligação, mais predicativo do sujeito, eu vou ter o quê? Predicado nominal. Ok, pessoal? Muito bem, ficamos por aqui então com essa revisão, essa lembrança a respeito do predicado nominal. Vai agora lá para os exercícios, não pule essa etapa. É muito importante que você reveja este assunto, para fixar os conteúdos. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!